Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira palestra do dia. A gente vai conversar com o Gerson com o tema O Poder do Power Query no Excel. Oi, Gerson, Boa tarde, tudo bem? E aí, Boa galera, palestra. sejam todos bem-vindos aí. E já pode começar? Só começar a explicar e bora? Isso mesmo. Boa palestra, Gerson. Boa palestra, Beleza? pessoal. Valeu. Vou compartilhar então aqui a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então tá. Primeiro eu quero agradecer também, né, a oportunidade de poder aqui estar palestrando nesse evento que está sendo fantástico, né? Bastante pessoas especialistas, né, de alto gabarito aí falando sobre do universo do Microsoft, né, das plataformas, serviços e softwares da Microsoft. Bem legal, tá? Então, hoje, o meu tema é sobre o Power Query, né, o poder do Power Query que ele tem dentro do Excel. Que o Power Query nós temos também dentro do Power BI, então ele está incluso, né, dentro de duas ferramentas, que é o Power BI e o Excel, tá? Mas ele acabou surgindo no Excel, e do Excel ele foi parar lá no Power BI, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse poder que ele tem aqui dentro do Excel. Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, depois a gente vai na mão na massa para vocês verem aqui mesmo como é que é o Power Query, beleza? Bora lá. Então, primeiro me apresentar, então, para quem não me conhece. Agora, no mês passado, né, mês de agosto, eu fui nomeado MVP Microsoft, então fiquei muito feliz. Eu sou autor e criador do site Minhas Planilhas, né, que lá no YouTube é Minhas Planilhas BR, e sou formado em administração com ênfase em sistemas de informação gerencial. Hoje eu sou consultor, professor e palestrante na área de Power BI e visualização de dados. E tenho a certificação de MCT, MCCAB Reporting e associado MTAC também, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Power Query. O Power Query é um suplemento que está disponível desde a versão do Excel 2010, tá? E nada mais é que um suplemento gratuito da Microsoft, né? Que ele, basicamente, ele faz todo o processo de importar dados de diversas fontes de dados, faz o tratamento de dados e depois ele pode carregar para algum destino, que pode ser uma tabela dinâmica, criar somente uma conexão e assim por diante. E a gente vai ver na prática como é que funciona todo esse processo, tá? E ele é um dos suplementos que a gente chama de Self-Service BI, né? Então, os suplementos Power dentro do Excel, nós temos basicamente o Power Query e o Power Pivot, tá? Ele começou com Power Query, Power Pivot e Power View dentro do Excel. Só que o Power View foi descontinuado, né? Eles usavam uma tecnologia que não é mais tão bacana, o Silverlight. Então, hoje se usa muito o Power Query e o Power Pivot dentro do Excel. O Power Query na parte de importação, tratamento de dados, e o Power Pivot na parte de modelagem, né? Medidas DAX e assim por diante, tá? Então, desde 2016, o Power Query já é nativo dentro do Excel, tá? Então, toda essa área onde tem ali obter e transformar do Excel, que é essa área aqui, onde está em vermelho aqui, é a parte do Power Query. Então, se você tem lá da guia dados esses menus aqui, nesses botões, você tem o Power Query dentro do seu Excel, tá? A partir desde o Excel 2010 e 2013, você precisava instalar esses suplementos dentro do Excel. Então, ele é gratuito, tá? Tem um link aí. Você baixa esse arquivo, você instala ele no seu computador, é gratuito, é um software, é um arquivo bem pequeno. Você instala e depois habilita lá nos suplementos com do Excel e você pode usar. Logicamente que quem tem Office 365, ele tem mais recursos que o Excel 2013 e 2010, o Power Query, né? Ele está sofrendo atualizações. Inclusive, hoje eu fui instalar meu Excel e já teve algumas melhorias visuais também. Não vi todas as atualizações que tem, mas tem umas melhorias visuais aí no Power Query. Tá? Então, a principal função mesmo do Power Query é fazer o ETL, né? O que é o ETL, né? É o processo de extract, transform, load, ou extrair, transformar e carregar, onde você vai extrair os dados de algum lugar, pode ser de diversas fontes de dados diferentes, pode ser TXT, TXT, CSV, XML, bancos de dados, serviços online, tudo mais, tá?
Então você extrai esses dados, você transforma, então você pode, que a gente chama de higienização dos dados, né? Então ali você pode excluir as colunas desnecessárias, fazer tipagem de dados, mesclar consultas, acrescentar consultas, assim, tudo mais. E depois nós temos o carregar. Esse carregar aqui no Excel, então a gente tem a opção de carregar numa tabela dentro do Excel, tabela dinâmica, a gente pode criar conexões e assim por diante, tá? A gente vai ver na prática tudo isso aqui. Então, olha só, né, pode importar de várias fontes diferentes, de arquivos, de bancos de dados, os serviços do Azure, inclusive, né, a gente pode conectar, se a gente tem um projeto do Power BI criado, então ele está publicado lá no Power BI Service, eu consigo do Power Query conectar lá a modelagem de dados lá do Power BI, trazer para o Excel e fazer aqui as análises com tabela dinâmica, né, isso é bem legal. Então, para quem tem 365, tem essa opção aí de conectar no Power BI, né? Trazer lá quem fez o Power BI, as modelagens, trazer para dentro do Excel. E aí a gente pode carregar, né? Então a gente pode criar aqui, ó, uma tabela, para uma tabela dinâmica, para criar já um gráfico e também criar conexão, tá? Então geralmente esse é apenas criar conexão. O Power Query, então, ele não carrega esses dados para uma planilha, ele fica dentro do Power Query e apenas uma conexão. E geralmente, quando a gente usa essa opção, a gente usa lá para adicionar os modelos dados do Power Pivot, tá? Temos também a documentação oficial do Power Query, temos referências, né? Dentro do Power Query, nós temos uma linguagem de programação que é a linguagem M, tá? É uma linguagem case sensitive, que é muito poderosa aí para a parte de tratamento de dados, transformação de dados, tá? Para você começar a estudar o Power Query, para quem não conhece, você não precisa aprender já de cara a linguagem M, né? A gente vai ver aqui na prática, hoje tem muitos botões para a gente fazer várias transformações e tudo mais. Aí, quando você for avançando, é importante, né? Você aprender a linguagem M, que você vai conseguir ganhar em produtividade, ganhar em performance dentro do Power Query, ok? Vou deixar aqui, antes de começar, mão na massa mesmo, então, aqui minhas redes sociais, né, minhas planilhas no YouTube, Instagram e também minhas plataformas do site. Beleza? Essa aqui é a apresentação inicial e eu vou mostrar para vocês aqui na prática um pouco do Power Query. Vamos lá. Eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Então, nós temos aqui o Excel. Então, aqui em dados, como eu já falei anteriormente, então o Excel também mudou hoje, né, para mim aqui algumas coisas. Então, aqui em cima era um menu verde, agora já não é mais, né? Então, toda essa área aqui, ó, tá? Podemos vir até aqui também, tá? Onde a gente divide aqui. Então, toda essa parte de obter e transformar aqui é do Power Query. Então, quando a gente seleciona aqui a fonte de origem que a gente quer conectar, essa parte aqui a gente pode consultar as consultas que a gente tem, né, as conexões, e também atualizar as consultas por aqui, tá? Então, essa parte aqui a gente pode dizer do Power Query. Do Excel 2010 e o Excel 2013, né, ele não está dentro de dados aqui e obter e transformar. Então, ele tem aqui, igual o Power Pivot tem aqui um menu, né, aqui ele teria aqui um menu também de Power Query, né, específico a ele, tá? Então, 2010, 2013, ele tem um menu e depois, a partir do Excel 2016, ele é nativo e está dentro da guia dados e essa opção de obter e transformar, tá? Então, como eu já mencionei aqui, nós temos aqui diversas fontes de dados diferentes que a gente conectar, né? Então, temos coisas, por exemplo, né, aqui no nosso 365 nós temos do PDF, 2013 e 2010 não tem, né? Então, nós temos algumas diferenças, né? Ó, conectado do Power BI, do Azure, então tem muita coisa que no Excel 2010 não tem, algumas coisas que tem no 2013 não tem no 2010 e assim por diante. Então a gente tem que cuidar, uma das coisas que a gente tem que cuidar projetos que a gente faz no 365 e enviar essa planilha alguém que tem 2010, 2013, tá? Então ele pode dar erro de incompatibilidade, tá bom? Inclusive funções também. Então tá, eu vou pegar um exemplo aqui bem legal na parte para a gente ver como é que funciona, né, o Power Query. Então, a gente vai começar então importando de arquivos para a gente ter um exemplo aqui bem prático. Então, deixa eu ver aqui uma coisa aqui.
Beleza. Então, vamos lá. Um exemplo muito comum vamos lá, a gente quer exportar os dados de algum lugar. Na verdade, assim, o mais comum que a gente tem dentro da empresa é você tem um ERP, né? E uma função mais conhecida dentro do ERP das empresas, o que que é? É exportar para Excel, CSV e assim por diante, né? Todo ERP tem isso. 99% tem essa opção. Então, o que que a gente faz? A gente pega aquele arquivo, então importa para o Excel e faz toda a fórmula, trata. Então, dá sempre um trabalho para fazer isso, né? A gente pode pegar e fazer isso de forma mais rápida e automatizar essas tarefas, né? Então, olha só, vamos um exemplo. Então, vamos supor que a gente tem uma pasta lá que todo dia alguém joga um arquivo lá dentro, né, atualizado. E toda vez nós temos que deletar os cabeçalhos, tirar o total, fazer cálculos, assim por diante. Então, vamos supor aqui, então, que a gente tem uma pasta de CSV, tá? Então, aqui na guia dados, ó, eu vou pegar aqui de texto, né, de texto CSV aqui. Então, primeiramente, ele pede aqui qual é a origem dos dados. Onde está esse dado aqui? Então, ele está aqui, ó. Vamos pegar aqui material. E nós temos aqui um arquivo, dados.csv. E esses dados aqui, eu vou importar para dentro do Power Query. Então, toda vez que a gente clica, né, ele vai aqui pedir para nós aqui uma revisão, né? Então, o que é um arquivo CSV? É um arquivo limpo, sem formatação, onde tem algum delimitador, né, alguma letra, algum símbolo, né, algum caractere que define o que é uma coluna e outra, né? Então, ele geralmente não é separado por colunas, e sim algum delimitador. Nesse caso aqui, o Power Query já é mais inteligente, né, do que o Excel nativamente na parte de transformá-la em colunas, porque ele já identificou aqui o delimitador daquele arquivo é uma vírgula, e a vírgula separa as colunas. Então, a gente tem aqui, ó, data, conta, departamento e valor. Percebam que a gente tem um cabeçalho aqui em cima ainda também, tá? Então, ele está pegando aqui, ele conseguiu identificar, e toda vez a gente vai fazer o quê? Para ir para o Power Query, a gente vai clicar sempre em transformar dados, tá? Porque lá a gente vai tratar esses dados. Se eu clicasse em carregar, ele ia jogar para uma tabela aqui do Excel. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então, vamos clicar aqui em transformar dados. Enquanto isso, eu vou dar boa tarde aí para quem está chegando aí. Grande Thiago Romero, né? São os Dash Makers que estão aí. Thiago Romero, o Vitor Peralva tem também, Lucas Filho. Boa noite, boa tarde, boa tarde. Obrigado, pessoal, pela presença aí. Legal? Então, olha só, nós temos aqui o nosso querido Power Query, tá? Isso aqui, então, ó, ele cria uma janela separada. Uma atualização que veio hoje, que eu percebi, né? Olha só, quando eu diminuo a resolução, né, os conjuntos que ele combina aqui, né, os agrupamentos de botões, ele fica em vermelho para dizer, ó, opa, eu agrupei algumas coisas aqui que talvez você não encontre os botões nativos lá, né? E aqui também ficou verde aqui embaixo, e aqui era cinza a cor, né? Mudou um pouquinho, né? Um aperfeiçoamento um pouquinho visual aqui do Power Query. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a consulta no nosso lado esquerdo, o nome da consulta, que era dados. Muitas pessoas aqui, ó, sempre me perguntam, né, o que é isso aqui? Então, aqui ele vai dizer para a gente, ó, se tem erro, se não tem, se é válido, se não, né? Então, por exemplo, aqui, 100% vazio, ou seja, não tem nada nessa coluna aqui, e assim por diante. Para habilitar isso aqui dentro do Power Query, você tem que ir lá na guia exibição, tá? E você ativa aqui. Então, são três coisas que você tem que ativar. Eu percebi hoje na minha atualização, depois que eu atualizei o Power Query, que a consulta, as etapas, também não estava habilitada. Então, basicamente, você deve o quê? Habilitar essas três opções aqui dentro do Power Query, aqui na guia exibição, tá? Então, você vai na exibição, você habilita qualidade da coluna, barra de fórmulas e configuração da consulta, tá? Barra de fórmulas, onde aparece aqui a linguagem M, onde aparece o que ele está fazendo por trás dos panos, né, que a gente vai fazendo. A qualidade da coluna é essa aqui, que mostra aqui como é que é a estrutura da nossa planilha, da coluna, se tem erros, se tem valores vazios e válidos. E as configurações de consulta aqui essas etapas aqui, ó. Então, tudo que a gente for fazendo, ele vai gravando as etapas aqui, ou seja, no Power Query a gente não tem o Ctrl Z, a gente tem uma gravação de etapas, como se fosse macros, né? Vai fazendo aqui. Então, por exemplo, aqui,
o que ele fez? Ele estava numa fonte aqui, ó, tá? Você aparece aqui em cima o endereço do arquivo, o delimitador, quantas colunas e assim por diante, né? A gente poderia mudar aqui em cima colunas para 4, que também já precisava transformar ele aqui, né? E assim por diante, tá? Mas eu vou deixar 6 aqui para a gente deixar padrão. Então percebam que ele coloca, de vez em quando, aqui esse tipo alterado automaticamente, né? A gente faz alguma coisa, ele coloca esse tipo alterado. E nesse caso aqui não faz sentido. O que é o tipo alterado? No Power Query é muito importante a gente fazer tipagem de dados, né? O que é tipagem de dados? Isso aqui é uma data, isso aqui é número, isso aqui é moeda, né? Então aqui está tudo como texto, ABC. Como é que eu sei que é texto? Por causa do símbolo, né? Então a gente tem o quê? Né? Então a gente tem aqui os números, né? Decimal, moeda, número inteiro, percentual, data e hora, assim por diante, tá? Então nós temos que sempre, tá? Fazer a tipagem de dados e de forma correta. Então nunca deixe aqui no formato geral, tá? Nunca deixe no formato geral, tá? Então, mas assim, não adianta agora a gente alterar a tipagem da coluna se não está estruturado ainda, né? Então, por exemplo, aqui na data, nós temos texto aqui, nós temos esse texto aqui, nós temos texto aqui. Nós temos que eliminar isso aqui, né? Botar essa coluna aqui como cabeçalho, isso aqui é o nosso cabeçalho, e os dados estão aqui para baixo, né? Então, nós temos que eliminar a primeira linha, ok? Então, como é que a gente elimina a primeira linha? Então, a primeira coisa a gente vai fazer é o seguinte, ó. Ele colocou esse tipo alterado aqui. Nossa, não precisa botar esse tipo alterado, porque ele está colocando, ó, coluna 2 é tipo texto, coluna 1 é tipo texto, e assim por diante. Não faz sentido. Então, a gente sempre deleta quando não é útil, né? A gente deleta isso aqui, tá? Por que eu falei que às vezes é importante a gente conhecer a linguagem M, né? Porque a gente poderia vir aqui, ó, selecionar essas duas colunas aqui, botão direito aqui, ó, remover colunas, né? Então agora a gente vai pegar somente com as 4, Ctrl Shift mais, vou dar um zoom aqui, né? A gente pode trabalhar somente com essas 4 colunas aqui, tá? Ou a gente poderia vir aqui em cima, na linguagem M, e colocar, oxa, eu quero aqui 4 colunas só, sempre 4, né? As 4 primeiras colunas. Tá bom? Então a gente elimina uma etapa aqui e tira novamente aqui. Então, ó, a gente tem aqui 4 colunas que a gente vai trabalhar e nós não temos uma etapa aqui de deletar colunas, tá? Aqui, uma dica quanto menos etapas nós temos aqui, mais performático né? Toda regra tem suas exceções, né? Tem coisas que ele você tem 2 projetos, um tem mais etapas, outro tem menos, depende o tipo da etapa, não obrigatoriamente, né? O que tem menos etapa é mais rápido, né? Depende muito, mas por a via de regra, sim, tá? Por via de regra, sim. Então, tá. Então, a gente tem aqui, ó, 4 colunas, ok? E o que a gente tem que fazer agora? Eliminar a primeira coluna. Lembrando, tudo que a gente vai fazer agora, se eu salvar um novo arquivo lá dentro, ele vai repetir para esse novo arquivo lá dentro todos esses tratamentos. A gente não vai precisar ficar fazendo esse trabalho repetitivo. Ou seja, o Power Query, além de auxiliar a gente a fazer o tratamento de dados, a gente ganha produtividade com ele, aumenta a nossa produtividade, porque a gente não precisa ficar fazendo tarefas repetitivas, né? Depois eu vou mostrar um exemplo que eu vou trazer agora, eu não sei se ele está aí, né, mas o Marcos, um aluno da comunidade, ele teve uma dúvida hoje de como fazer uma automação dessa no Power Query, então ele falou que vai ganhar muito isso, que ele tem que fazer todo dia aquilo, então ele vai ajudar bastante, né? Então, é bem legal. Então, vamos eliminar aqui, por exemplo, a primeira linha. Vamos página inicial, nós temos uma opção aqui de remover linhas aqui, ó, tá? Na página inicial, a gente remove linha e é o quê? Linhas principais. Então, linhas principais é a partir da primeira linha, as linhas superiores, né? Então, nós temos inferiores, alternadas e assim por diante. Então, eu vou remover linhas principais e ele pede assim, quantas linhas que é? Então, a gente não pode dizer que a gente quer eliminar a linha 5 ou a linha 6. É a partir da linha 1, quantas linhas, né? Então, se eu botar 1 aqui, ele vai eliminar a linha 1. Se eu colocar o número 2, ele vai deletar as 2 primeiras linhas e não somente a linha 2, tá? Tem isso. Ok. Opa, eu botei quantos? É 1 só, tá? Então, olha só. Então, vamos lá.
Perceba então, ó, que ele gravou uma etapa aqui, ó. Então, ó, poxa, era uma linha, ele fez duas. Então, se eu dar um Ctrl Z, não funciona aqui dentro. O que a gente pode fazer? Ou deletar etapa, mas toda vez que ele tiver essa engrenagem, a gente pode editar. A gente pode editar. Então, se eu clicar na engrenagem aqui, ó, é só mudar a primeira linha. Ou, né, olha só, aqui aparece sempre as funções da linguagem M. Então, toda etapa que a gente faz, ele vai gravando as etapas e aplicando as funções M. Então, por exemplo, aqui, ó, table.skip, né? Então, ele vai pegar aqui a etapa anterior, que é fonte. Então, ele pede aqui quantas linhas, né, que você quer eliminar. Então, eu coloquei 2. Então, se eu alterar aqui na código já direto, 1, né? Agora, ele eliminou, ó, ficou o cabeçalho aqui na segunda linha, ó, tá? Ou a gente poderia vir aqui na engrenagem e alterar aqui, se a gente erra, né? Ou deletando, clicando no xizinho e refazendo, tá? Então, quando você erra, então não tem Ctrl Z, mas você pode ir apagando as etapas ou editando elas, tá bom? E aqui tem outra coisa interessante, né? Tá vendo que dentro da minha tabela, né? Isso aqui teria que ser o cabeçalho, né? Então, isso aqui, ó, ele tem que vir aqui para cima, né? O que a gente faria por padrão? A gente ia lá e renomeava essas colunas aqui e depois deletava essa aqui também. Mas o Power Query é bem legal porque ele pode promover, né? Então, essa primeira linha aqui, ó, nós temos uma opção aqui na página inicial, ó, que é usar a primeira linha como cabeçalho. Ou seja, essa linha aqui, então, não é mais um conteúdo da minha tabela, e sim um cabeçalho, né? Então, olha só, vou clicar isso aqui e pronto, ó. Né? Agora aqui, inclusive, ele já aplicou a etapa de tipo alterado. Percebam que aqui é uma data, né? Aqui é número, e aqui é texto, tá? Opa, texto aqui na moeda, né? Olha só. Então, sempre revisem os dados que ele faz, tá? Aquele 99% ele acerta, mas sempre tem aquele 1% vagabundo que pode prejudicar o seu trabalho. Então, sempre revisem, tá? Então, olha só, ele botou automaticamente aqui. Então, ó, a gente fez o quê? Então, olha só, a gente pode navegar pelas etapas. Tudo que a gente for clicando, ó, a gente vai vendo o que ele vai fazendo, né? Isso é bem interessante. Então, olha só, ele colocou tipo alterado aqui, e ele, até no código a gente consegue ver aqui que sum of amount aqui, ele colocou como texto, né? Só que, poxa, isso aqui é uma moeda, né? O que a gente pode fazer? Então, olha só. Vamos clicar aqui no ABC agora, então. Quero mostrar um negócio muito legal que eu gosto do Power Query, tá? Porque senão o que você tem que fazer? Você tem que substituir parênteses por nada, substituir por nada o cifrão e assim por diante, né? E aí depois converter ponto para vírgula, né? Mudar o decimal e assim por diante. Ia dar bastantes etapas aqui, né? Mas olha só que bacana. Aqui no ABC nós temos aqui, ó, a opção de transformar os dados usando a localidade, né? Então, se a gente tiver formatos tanto de datas, né, e moeda de outros países, a gente consegue converter para nossa região aqui. Então, olha só, se eu clicar no ABC aqui, usando a localidade, eu vou dizer para o Power Query o seguinte. Ele me pede o quê? Que tipo de dado é, então? Né? Se não é texto, então a gente vai dizer para ele aqui, ó. Então a gente vai dizer, oxe, isso aqui é moeda. Ok, mas da onde que é essa moeda? Né? Então a gente vai dizer para ele, ó, essa moeda aqui é assim. Então o que a gente tem que fazer? Vou ter aqui para tipo moeda e vou dizer que é do inglês, né? Inglês, Estados Unidos. A gente vai procurar aqui o país. Aqui, tá? Então a gente vai fazer desse formato aqui, ó. Tô falando para ele que isso aqui é uma moeda e é do inglês dos Estados Unidos. E eu vou clicar em OK. Então olha só, automaticamente ele identificou o que é negativo, né? E já transformou isso aqui como moeda, né? Sem a gente precisar fazer um monte de trabalho. Então imagina você ficar fazendo um monte de tratamentos e no final das contas, todo dia você joga um arquivo numa pasta, clica só um botão e pronto. Está tudo tratado, você não tem que refazer todas as etapas que a gente fez agora, né? Então, isso aqui economiza trabalho de muita gente mesmo, viu? Todo dia
temos muitos relatos de pessoas aí que ganham muito em produtividade com Power Query nas empresas, tá? Aqui nós temos um probleminha ainda, tá? Percebam que aqui nós não temos nenhum erro, né? Olha só, qualidade da coluna. A princípio estaria tudo certo, mas olha só. Por quê? Esse perfil da coluna aqui, né, a qualidade da coluna, ele verifica o quê? Apenas as 1000 primeiras linhas. Então, se a gente tem mais de 1000 linhas, ele pega a amostragem, né, por questão de performance mesmo, né? Então, ó, 1000 linhas. Poxa, quero ver agora o meu arquivo todo. Só para dar uma revisada aqui, eu vou clicar aqui, ó, criação do perfil da coluna com base em todo o meu conjunto de dados. Olha só o que muda aqui. Poxa, aqui nós temos menos de 1% de erro, mas temos erro aqui. E aí não pode ter erro, né? Então nós temos que verificar agora o que é esse erro, como é que a gente encontra o erro. Beleza, vamos clicar nessa coluna aqui, manter linhas aqui em cima, ó, né, na guia página inicial, e temos a opção de manter erros. Vamos ver o que tem de erro aqui. Manter erros. Ó, então ele achou uma linha aqui, e aí você clica no lado do erro aqui, ó, no ladinho, não na palavra, né, no lado, e ele bota aqui o erro aqui embaixo. Ó. Não conseguimos analisar a entrada fornecida como um valor date. Detalhes, grande total. O que isso quer dizer? Que dentro dessa coluna aqui nós temos uma linha com escrito assim, ó, grande total, que é o total de uma tabela, mas a gente nunca traz o total para cá. A gente tem que eliminar essa etapa, essa linha de grande total. Nós temos diversas formas de fazer e excluir isso aqui, tratar esse erro, tá? Poxa, então se a gente já sabe esse erro, então beleza. Vamos eliminar essa etapa aqui de erros mantidos que a gente colocou, ó. Antes do tipo alterado aqui em cima, a gente vai para cabeçalhos promovidos, ó, tá? Então, se a gente clicar aqui, né, nessa setinha aqui da coluna, carregar mais para ele carregar tudo aqui dentro, a gente vai verificar que nós temos aqui, ó, um grande total. Opa, então, ó, isso aqui ele não tem como conseguir converter isso aqui com uma data, né, esse texto aí. Então, é só desmarcar aqui o checkzinho do grande total, que ele vai eliminar a linha toda, ó. Vou clicar em OK, tá? Então, tipo alterado. Então, ó, vou clicar em atualizar aqui. Agora não tem mais erro, né? Então, com base em todo o conjunto, está automatizado. Então, agora a gente tem nossos dados aqui, a gente consegue o quê? Por exemplo, adicionar a coluna. Eu quero adicionar uma coluna de mês, né? Vou pegar o mês aqui, nome do mês. Então, ó, se tivesse mais meses aqui, ele ia adicionar aqui uma coluna de mês, ano, e fazer outros cálculos que a gente quiser. E aí, depois que a gente fez isso aqui, a gente vem aqui, ó. Sempre é importante a gente clicar em fechar e carregar para a gente escolher o destino que a gente quer, né? Então, ó, fechar e carregar para. E aqui ele pede para nós, ó, se a gente quer o quê? Tabela dinâmica, gráfica, assim por diante, tá? Isso aqui, se a gente for usar a modelagem de dados do Excel, o Power Pivot, né? A gente habilita isso aqui. Hoje a gente não vai usar, tá? Mas tem essa opção aqui. Descarregar isso numa nova planilha, ou nessa planilha que a gente está aberto aqui, numa tabela, por exemplo, aqui, tá? Então, ó, vou pegar numa tabela, nessa planilha aqui, podemos descarregar aqui, e OK. E tá feito, ó. Então, nós temos a nossa tabela já tratada, né? Então, aqui a gente pode agora usar uma tabela dinâmica em cima dessa tabela, a gente pode criar gráficos, assim por diante, né? Com essa tabela tratada. Então, se alguém for lá e substituir aquele arquivo com um arquivo novo, ele vai lá e trata, faz todas as etapas que a gente fez. Primeiro deleta a primeira linha, tira o grande total, promove os cabeçalhos, altera o tipo de dados, assim por diante, e tá feito, né? Tá feito os dados. Então, são aqui, ó, 2.133 linhas de forma bem rápida, tá? Então, eu vou em editar de novo essa consulta aqui, né? E a gente, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Quanto menos etapas a gente tem aqui, é melhor, né? Quanto menos etapas, melhor. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse tipo alterado aqui, né? A gente tem dois tipos alterados, ó. Um para tudo, ele alterou uma vez esse tipo de dados, depois de novo aqui. A gente poderia mudar direto, por isso eu falei, a gente não precisa aprender a linguagem M agora, né? Mas, depois que você vai pegando a experiência, é legal porque você vai economizando etapas e fica algo mais limpo também, né? E mais performático.
Quando a gente fala performático, tá, pessoal? É quando a gente fala com milhões de linhas, tá? Então, coisa de 2.000 linhas, 6.000 linhas, não vai fazer praticamente nenhuma diferença aqui, tá? Então, por exemplo, eu poderia simplesmente, ó, o que ele faz aqui, ó? Em Transform Columns Types, né, na coluna Sum of Amount, né, ele muda aqui para Currency Type e aqui ele bota a região, ó. Então, o que a gente pode fazer? Olha só, se a gente sabe que ele faz isso, a gente pode vir aqui, onde, né, tem o Sum of Amount aqui, ele botou como texto, né, e se a gente botar aqui direto o Currency Type? Olha só, né? E se for no final a gente botar aqui como EN-US. Opa, tá ao contrário aqui. EN-US aqui. Então, olha só. Né? Então, a gente já colocou para o Power Query já nessa linha aqui. Então, essa linha aqui, ó, nem precisa mais, ó. Agora, uma etapa de tipo alterado, ó, ele já fez aqui a alteração correta. E depois, nome do mês inserido, fechar e carregar, né? E ele sempre vai atualizar aqui, tá bom? Então, o primeiro exemplo de hoje é isso, quando a gente automatizar sempre uma opção de jogar um arquivo novo, ter que tratar aquele arquivo, criar um resumo. Então, toda vez que você perdia esse tempo de ficar automatizando um arquivo novo, transformando, deletando linha, coisa e tal, agora se eu jogar um arquivo novo lá dentro, eu vou aqui em dados, atualizar, ele vai pegar esse arquivo novo, vai fazer todo esse processo e vai trazer para nós, por exemplo, fevereiro para cá, né? Tudo tratado, tá? Então, beleza. Esse aqui eu vou deixar aqui como exemplo 1. Deixa eu botar aqui como exemplo 1. Ok? Então, esse aqui é nosso exemplo 1. Se tiverem dúvidas, tá? Pode colocar no chat aí, que daí a gente vai respondendo ao decorrer, tá? Grande Daniel Garcia, Cristiane Pepita, Sara, Humberto, grande Luiz Henrique também. Boa tarde, galera. Vamos lá. Uma das coisas, um dos exemplos, eu vou pegar esse outro exemplo aqui, que se mais usa, né? É o seguinte, olha só. São cases reais, né? São cases reais. Vamos lá supor que dentro da sua empresa você tem lá o mesmo exemplo que a gente fez agora de automação. A gente tem aquele mesmo arquivo lá e vai substituindo, né? E a gente vai transformando aquele arquivo. Mas vamos supor que todo mês tem um arquivo novo, ou todo dia, ou toda semana, tá? Agora tem o janeiro, depois fevereiro, depois março. Sempre um arquivo novo. E aí toda vez você tem que pegar, copiar aqueles dados, colar na outra planilha, né? Fazer todas as fórmulas, refazer e tudo mais. Mas olha só que interessante. Então vamos pegar esse cenário, que toda vez a gente tem um arquivo novo, né? Então aqui no Power Query nós temos uma opção de a gente importar aqui, ó, de uma pasta. Ou seja, tudo que você jogar numa pasta, ele vai importar para dentro do Power Query, tá? Então a gente vem aqui, ó, obter de arquivo da pasta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar da área de trabalho mesmo, aqui, ó, importar de pasta e dados, tá? Eu vou clicar em abrir aqui. Então, ele pede o caminho de uma pasta que tem arquivos lá dentro, beleza. Ele encontrou dentro de uma pasta aqui os arquivos de janeiro e fevereiro, tá? Em formato XLSX, que é do Excel, certo? Então, beleza. Então, aqui agora, né, a gente tem algumas formas diferentes de continuar esse trabalho aqui, tá? Eu vou mostrar da forma mais prática e fácil, né? Eu não sei se vai dar tempo, mas se não dá para mostrar depois a outra opção de melhor performance para fazer depois, tá? Mas eu vou mostrar aqui da forma mais rápida e prática. Então, o ideal nesse caso aqui é você sempre ter uma pasta única lá onde você joga aqueles arquivos lá dentro para isso, tá? Então, vamos supor que nós temos aqui os dados de janeiro e fevereiro. E um requisito, o que é isso aqui? Essas planilhas, né, esses dados devem ter a mesma estrutura, ou seja, o mesmo nome de colunas, né? Então, se você, por exemplo, lá tem uma coluna com data janeiro, data fevereiro, data março, aí já ele vai criando as colunas novas. Aí tem que tratar antes primeiro, tá? Então, se eles tiverem a mesma estrutura, nome de colunas iguais, né, você consegue fazer isso aqui desta forma, tá? Então, combinar e transformar, ó. Então, ele vai me pedir primeiro um arquivo de exemplo para a gente poder... Porque o que acontece? A gente vai tratar um arquivo, ele vai
né? Fazendo para todos isso. Então, olha só. Dentro dos arquivos, todos eles têm uma tabela vendas, por exemplo, né? Se não tivesse tabela, poderia ser direto numa planilha, por exemplo, aqui também, ó. Se tivesse um nome, mesmo nome de planilha, né? Por exemplo, BD aqui, tá? Tanto faz. A gente pode clicar aqui, por exemplo, se alguém salvar um PDF lá dentro, vai dar erro na hora de importar, porque ele não vai tratar, nesse caso aqui, PDF. Então, a gente pode marcar isso aqui para ignorar, ou seja, se tiver arquivo com erro, outros arquivos, né? Então, ignora. A gente pode fazer isso aí, tá? Então, ele pede aqui o primeiro arquivo de exemplo, ele tem data de venda e valor, tá? Eu vou clicar em OK aqui. Novamente, ó, ele abriu o nosso querido Power Query. Então, o que ele fez tudo aqui, ó? Né? Ele criou várias etapas, amostras e tudo mais, para no final das contas, ó, nós temos aqui janeiro e fevereiro. Nós temos ó, os arquivos janeiro e fevereiro aqui dentro, tá? Então, nós temos primeiro fevereiro, depois lá embaixo janeiro. Então, vamos supor que a gente tem que tratar esse arquivo. Então, tem várias coisas para fazer. Então, por exemplo, aqui, nome da origem aqui, eu não quero, né? Não. E eu quero, por exemplo, aqui, todo mês eu preciso calcular uma comissão, e essa comissão aqui, poderia buscar de uma planilha, mas, por exemplo, se fosse fixo, eu vou adicionar uma coluna personalizada. Eu vou pegar aqui comissão, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor total vezes 30%, tá? Que é 0,3. Então, eu vou pegar tudo que tem na coluna valor total, 1 por 1 aqui, e multiplicar por 0,3. E eu vou clicar em OK. Então, olha, ele criou aqui uma coluna, tá? Ele criou uma coluna aqui de comissão já, um valor. OK. Aqui, ó, a gente pode alterar, então, para isso aqui, para um tipo de moeda. Isso aqui não é muito bom fazer, tá? Ter vários tipos alterados, né? A gente pode deixar isso aqui tudo por final. Por exemplo, né? Posso vir aqui, mudar esse primeiro tipo alterado, vir aqui, tirar esse tipo alterado aqui também, e depois fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Tudo automático, de uma vez só. Outra coisa que a gente quer fazer, por exemplo, que a gente quer deixar o nome do mês aqui também. Então, vamos adicionar coluna aqui em cima, aqui em data. Vamos pegar mês e mês, que é o número do mês aqui, ó, tá? Beleza. Depois a gente fez tudo isso aqui, a gente pode selecionar aqui, ó. A gente pode selecionar as colunas que a gente quer. Em transformar, aí nós podemos falar para ele o seguinte: imagina que você tem 20 colunas lá. Detectar tipo de dados. Então, eu vou botar aqui detectar tipo de dados e ele já detectou para mim, tá? Vocês podem me perguntar, né? A gente tem aqui, ele por padrão sempre coloca número decimal, tá? O número decimal, ele trabalha com ponto flutuante e ele fica lá 14, 15 casas, né? Se não me engano, 14 casas decimais. Eu gosto de trabalhar quando é moeda e você não precisa trabalhar com tantas casas decimais. No formato moeda, ele usa até 4 casas decimais. Ele acaba sendo mais performático por isso também, tá? Eu acredito que seja melhor. Eu acredito não, ele é melhor nesses casos que você quer mais performance, que você não precisa trabalhar com mais de 4 casas decimais, por exemplo, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e mudar isso aqui para moeda, por exemplo. E vou substituir essa etapa aqui, ó. Então, ao invés de ser número decimal, eu posso usar aqui como moeda, tá? Então, a gente pode, por exemplo, aqui, fechar e carregar para tabela, tá? Vou usar nessa planilha aqui mesmo. E OK. Tá aqui. Então tá, nós temos aqui data de venda, valor total, janeiro e fevereiro. E a partir daqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, e a gente vai criar uma tabela dinâmica. Daqui. Vamos botar no lado aqui para a gente ter aqui, ó. Vou criar uma tabela dinâmica. Então, nós temos aqui a data em linha,
a gente vai agrupar, e a comissão, tá? E essa comissão aqui, vamos botar aqui no formato de moeda. Tá aqui, tá? Então, vamos supor, poxa, a gente tem aqui um relatório, pode ser um dashboard e tudo mais, tá? Janeiro e fevereiro. Agora, vamos supor que a gente quer calcular isso aqui de novo num arquivo de março agora. Pô, a gente tem janeiro e fevereiro. Então, se a gente fosse fazendo manual sempre, a gente teria que fazer o quê? Copiar de uma planilha, colar em outra, atualizar fórmulas, fazer um monte de etapas, né? Mas vamos supor agora que a gente está lá na nossa área de trabalho, né? Então, vou pegar lá na nossa área de trabalho, importar de pasta. Ó, a gente importou de janeiro e fevereiro, tá? Agora chegou março. Poxa, agora temos que incluir março também dentro, né, do nosso relatório. Poxa, tem que tratar tudo de novo? Não, olha só. É só vir aqui em dados, vou clicar em atualizar. E está aqui, né? Março está atualizado. Então, ele calculou já a comissão, é porque o mesmo valor, tá? Porque eu copiei e colei de fevereiro, tá? Mas ele atualiza, tá? Então, sem eu precisar fazer nada de diferente, ele já, né? Ele já atualizou para nós nosso relatório, pode ser dashboard de relatório, né? Tudo mais, sem precisar novamente nem ver o arquivo. Alguém salvou lá dentro, eu clico em atualizar, ele já tratou tudo para nós. Né? Isso aqui é muito bom e muito utilizado dentro da empresa também, tá? Vocês perceberam, né? Vocês perceberam aqui que quando eu cliquei em atualizar aqui, eu tive que clicar 2 vezes, né? Por quê? Dentro do Excel, entre o Power Query e tabela dinâmica, né, nós temos a questão de segundo plano, né? De atualização em segundo plano. Por que às vezes eu tenho que clicar 2, 3 vezes para conseguir atualizar a tabela dinâmica? Por quê, tá? Porque a atualização da tabela dinâmica ela é mais rápida que no Power Query. Então, se eu atualizei meu Power Query, a consulta aqui, agora tem mês de março, né? A tabela dinâmica atualizou e o Power Query ainda não. Então, eu estou deixando ele fazer tudo ao mesmo tempo. Então, poxa, eu não quero que... isso acontece bastante, tá? Bastante mesmo, de pessoas que vêm e perguntam, Gerson, eu tenho que criar um código VBA que ele atualiza, mas eu tenho que apertar 2 vezes, atualizar 3 vezes para ele atualizar a tabela dinâmica, tá? Mas o que você pode fazer? Clicar em obter dados aqui, ó, em opções de consulta. Eu vou fazer mais devagar, né? Aqui em obter dados, que é as propriedades do Power Query aqui, né? Em opções de consulta, tá? Aqui, ele tem a opção aqui de permitir que as versões sejam baixadas em segundo plano de acordo com a configuração de cada arquivo, tá? Então, se a gente botar aqui nunca permitir que eles sejam baixados em segundo plano, então, beleza, né? A gente pode deixar tanto para um arquivo só, desmarcar, tá? Ou como por padrão, tá? Então, aqui no global é padrão, então sempre vai usar essa configuração ou só desse arquivo aqui. Então, se eu deixar aqui nunca permitir, vou clicar em OK. Então, toda vez que eu atualizar agora, ele vai fazer... O que eu fiz agora? Calma aí, você não pode deixar em segundo plano. Espera um terminar, depois você continua. Então, ele vai obedecer a ordem o quê? Ele vai atualizar o Power Query primeiro. Acabou o Power Query? Beleza, agora atualiza a tabela dinâmica. Então, você clicando uma vez só, ele vai atualizar de primeira. Tá bom? Então, essa dica aí também é bastante legal para quem quer estar sempre, né, com esses probleminhas. Aqui, pessoal, então, só para vocês entenderem, né, isso acontece em muitas empresas, essa questão de um arquivo que você salva, depois outro mês, ou todo dia você tem um extrato, você tem isso, aquilo. Então, toda vez que você tem que ficar copiando e colando, você clica no botão atualizar, ele já atualiza para você, né? Só joga um arquivo numa pasta, clica em atualizar e aí tá feito, tá? Inclusive, você se você clicar aqui em consultas, né? Em propriedades, você pode agendar, né? Então, você pode atualizar, então, a cada 5 minutos, né? Então,
logicamente, com o Excel tem que estar aberto, a pasta do trabalho tem que estar aberta. Então, eu posso deixar a cada 5 minutos ele buscando ver se tem um novo arquivo lá dentro e atualizar automático, né? Ou, poxa, eu vou abrir meu arquivo. Quando abre o arquivo, ele já, poxa, vê se tem um arquivo novo lá dentro, né? Então, a gente pode deixar aqui para atualizar essa conexão toda vez que ele estiver abrindo o arquivo, tá? Ok? Não temos nenhuma dúvida, então vou continuar. Então, vou deixar isso aqui como exemplo 2. Se tiverem dúvidas, aí vocês podem deixar nos comentários. Deixa eu botar aqui. Eu vou dar um exemplo bem legal agora, hoje, né, que um aluno meu teve lá, né? Aqui. Esse aqui. Então, olha só, o que ele precisava, tá? O que ele precisava fazer? Ele tinha ali os produtos, tá? Aqui eu fiz só um exemplo rápido para ele, né? Mas ele tinha ali vários produtos e tinha quantidade de produtos. Só que ele precisava repetir, por exemplo, assim, o texto 1, quantidade 2. Ele teria que botar 2 linhas, texto 1, texto 1. Aí vem texto 2 uma vez e o texto 3 repetir 3 vezes por causa da quantidade. Então, você tem que repetir as linhas de acordo com a quantidade de produtos, né? Então, poxa, é bem legal essa ideia. Então, eu fiquei pensando como é que dá para fazer isso. Aí achei uma solução aqui bem legal. Então, olha só, é importante às vezes a gente saber, né, aqui dentro do Power Query, saber aqui as funcionalidades, tá? Então, olha só, deixa eu dar um Ctrl Shift mais aqui, para dar um zoom. O que eu fiz? Então, olha só, nós temos texto 1, importei aquela tabela, né, e soma e quantidade. Aí, o que eu fiz? Fui lá em adicionar coluna personalizada, né? A gente consegue adicionar a coluna personalizada aqui, ó, dar o nome para ela. Foi o que eu fiz. E nós temos uma função que se chama list.repeat, ou seja, né, a gente vai repetir uma lista. Então, a gente bota entre colchetes, né? Uma lista, ela tem que estar entre colchetes, tá? Então, aqui eu botei o número 1 para a gente ter um conteúdo. Eu poderia deixar também vazio não, entre aspas, né? Só. Eu vou dar outro exemplo depois. E eu quero quantas vezes repetir essa linha aqui, né? Essa lista, na verdade. Eu quero repetir conforme a coluna quantidade, tá? Conforme a coluna quantidade. Vou clicar em OK. Depois a gente vem aqui, ó, eu tenho feito, então se a gente clicar aqui, ó, no lado de lista, ele vai mostrar 2 linhas aqui, aqui tem uma, aqui tem 3 linhas. Eu vou expandir para novas linhas. Então, olha só o que ele fez aqui, ó. Texto 1, né, nós temos 2 vezes. O texto 2 uma vez, texto 3, 3 vezes, conforme a quantidade aqui. Aí, se ele quer deixar quantidade de 1 para cada um, né? A gente pode deixar aqui para somar depois a quantidade total, né? Ou a gente poderia usar aqui também. Agora vai travar aqui. Às vezes essa coluna personalizada ele dá uma travadinha, hein? Não, esse aqui já foi. Vamos ver. Tá? Por exemplo, se eu botasse aqui entre aspas duplas, né? Só assim, para ter uma lista vazia também, se ele não usar a quantidade. Ele deixar uma lista vazia aqui também, expandir e ficar vazio, né? Depois você deleta a lista e temos a quantidade aqui, tá? Então, se eu clicar agora aqui em fechar e carregar, ó, atualizou a nossa tabela aqui, ó, texto 1, 2 vezes, 2 e assim por diante, né? Então, o Power Query, ele tem inúmeras formas de a gente resolver. Então, esse aluno, por exemplo, ele fazia todo dia isso aí, ele até ficou emocionado hoje que ele não precisa mais ficar fazendo isso manualmente. Então, o Power Query, ele é muito bom para isso, né? Então, para a gente fazer esses tipos de soluções, tá? Temos 10 minutos, deixa eu me ver. Eu vou mostrar uma forma de a gente mesclar, então eu vou dar uma acelerada aqui. Se a gente tiver dúvidas aí, podem deixar aí nos comentários ali.
Então, por exemplo, ó, nós temos... Isso aqui pode tanto estar numa tabela, como eu estou aqui só para mostrar, né? Mas isso aqui poderia ter em 4 arquivos diferentes, tá? Poderia ser. Ou em 4 planilhas aqui diferentes, tá? Se tivesse também. Eu botei aqui de uma forma de ilustrar. Então, vamos supor que, poxa, a gente tem aqui o preço do produto, uma tabela. Aí nós temos uma tabela de vendedores, né? Tabela de vendedores, e aí nós temos o vendedor em região, e depois vendas, né? Onde nós temos o produto. Mas percebam que o produto a gente não tem preço aqui, né? A gente tem somente o desconto, unidade vendida. A gente precisa descobrir o valor total da venda. Só que do produto tem que achar aqui o preço unitário e depois fazer um cálculo de multiplicação, né? E também calcular a comissão aqui. Então vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, então, só para mostrar aqui, mas eu não quero passar o tempo, né? Para respeitar também o próximo, que é o grande Ronan Vico, né? Vocês conhecem esse cara fera aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar no primeiro aqui, tá no formato de tabela, tá? Ó, tabela preços produtos, ó. Então, eu vou lá em dados da folha, tá? Isso aqui era uma vez o nome de tabela, agora ele tá de folha, né? Eu até quero abrir um chamado lá para eles mudar isso aqui para dar tabela, que ele tá em português de Portugal aqui, né? Então, de folha. Então, nós temos aqui a tabela de preços produtos, ó. Então, a gente poderia mudar o nome aqui, mas vamos deixar aqui, tá aqui, ó, preço produto. Agora sim, ó, agora a gente vai usar a opção de fechar e carregar para apenas conexão, tá? Deixar apenas conexão, porque eu não quero carregar para cá preço produto, porque a gente já tem a tabela de preço produto, né? Então, só quero deixar lá no Power Query, por enquanto. Beleza. Tá lá. Agora, eu vou pegar a tabela de vendedores, vou jogar para lá também, ó. De folha. Tabela vendedores, tá tudo aqui, ó. Fechar e carregar para apenas conexão também, tá? As consultas vão ficando aqui no lado, ó. Apenas conexão. Vendas aqui também. Nas configurações você pode deixar como padrão, como você quer carregar isso aqui sempre por padrão, né? Apenas conexão também. E aqui na comissão também, ó. Folha. Apenas conexão. Todos eles, então, apenas conexão, tá? Então, eu vou dar um duplo clique em qualquer um deles para a gente voltar aqui no Power Query. Então, olha só, aqui em vendas, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, esse tipo, percebam que ele já coloca sempre automático, esse tipo alterado, a etapa. E aqui ele bota data e hora, né? Mas, na verdade, é só data. Então, a gente vem aqui, ó, e muda para data. Para substituir, né? Não adicionar uma nova etapa. Tá feito, tá? Então, olha só, nós temos o produto aqui, nós temos desconto, unidade vendida, eu não tenho o preço do produto, né? Como é que eu trago o preço do produto? Eu faço um PROC-V, vamos dizer, dentro do Power Query, né? Então, eu quero trazer o preço daqui, ó, procurar o produto e jogar para lá. Então, a gente usa essa opção aqui, ó, de mesclar consultas. Mesclar consultas, tá? Inclusive, se a gente diminuir depende de como tá, ó, ele tá dentro de combinar aqui, ó, depende de resolução e mesclar, tá? Então, eu quero mesclar dentro de vendas, vou deixar selecionado vendas, mesclar. Aí eu vou pegar com o quê? Eu quero mesclar com o produto, tá? Então, o que tem relação entre essas duas tabelas? Né? O PROC-V, eu vou procurar esse produto em outra tabela e buscar de coluna tal, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu quero aqui a tabela vendas, produto, e eu tenho que selecionar aqui produto, tabela de produtos também, que são em comum. E são 10 mil linhas, ó, né? Então, ó, ele encontrou as 10 mil linhas, 10 mil produtos aqui, ele achou 10 mil preços, olha lá, tá? E, ok, ele trouxe uma tabela, né, com o produto, então a gente não precisa mais o nome, a gente já tem o nome do produto, eu só quero o preço. Então, eu vou expandir aqui, ó, expandir, vou desmarcar e só marcar aqui o preço. Olha só, nós temos aqui unidades vendidas, né, quantidade e o preço. E agora o valor total. A gente poderia fazer isso lá no Power Pivot depois, né, a gente poderia relacionar essas tabelas e tudo mais,
Mas vamos supor que a gente tem que entregar um relatório já e a gente quer automatizar tudo. Então, a gente vai fazer aqui dentro do Power Query para mostrar os recursos que o Power Query tem, tá? Nem sempre é ideal fazer contas aqui dentro, tá? Então, tudo tem que ser medido, beleza? Então, por exemplo, assim, se eu pegar a unidade vendida vezes o preço, eu já tenho meu valor total. Então, eu posso pegar a unidade vendida, clica Ctrl, ó, unidade vendida, segura a tecla Ctrl, preço. Eu vou adicionar coluna, padrão, e tem multiplicar aqui, ó. Multiplicar. Ele já fez a multiplicação das duas colunas e percebe que ele botou o nome aqui de multiplicação. Eu posso, ao invés de renomear a coluna, eu posso mudar o nome aqui, né? Valor total dentro do meu código já. Como eu falei para vocês, quanto mais a gente saber do código, melhor, ó, né? Valor total, ó, tá? A gente poderia substituir, né? Então, se eu pegasse aqui, ó, selecionasse essas duas colunas aqui e fosse em transformar, né? Não, multiplicar aqui não dá, né? Não dá, não. Agora, eu poderia deletar, por exemplo, assim, eu só quero o valor total. Poderia, tá? Mas vamos deixar aqui do jeito que tá. Beleza? Faltam 4 minutos. Eu não vou fazer de todos, tá? Então beleza, ó. Eu tenho aqui o meu valor total. Então, agora, a tabela vendas aqui, ó, fechar e carregar, né? A gente já deixou somente apenas conexão, mas eu posso pegar, por exemplo, assim, agora eu quero carregar essa tabela de vendas. Eu posso vir aqui em carregar para, tá? Uma tabela, aonde? Numa nova tabela. Então, eu tenho, olha só, eu tinha uma tabela só de vendas aqui, só que eu não tinha o valor total, né? Eu tenho o preço unitário em outra tabela, o produto em outro, né, e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente fez isso aqui de forma automática, que toda vez que eu tiver uma atualização de vendas aqui nessa tabela aqui, ele sempre vai buscar nessa tabela, fazer o cálculo automático e trazer o valor total, né? E aqui a gente pode usar uma tabela dinâmica ou criar um relatório do jeito que for, tá? Por exemplo, aqui, né, inserir tabela dinâmica, por exemplo, aqui, por vendedor, né? Valor total por vendedor, ó. Pronto, a gente já tem, né? Por vendedor. Lógico, formata bonitinho. E aí, toda vez que tiver dados novos, você vai lá em dados, atualizar, ele vai atualizar tudo e tá nosso relatório pronto, sem precisar ficar refazendo contas. Então, toda vez que a gente quer pensar em automatizar alguma coisa no Excel, nós tínhamos bastante, né, com o VBA, mas o Power Query chegou aqui para substituir muita coisa que o VBA fazia. Vamos dizer assim, para complementar o VBA. Tá? Então, muitas coisas que demorariam muito mais tempo fazer via programação, você consegue fazer isso aqui de forma rápida e prática. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença aí, grande Edson Rocha, né? O Ronan Vico tá aí também, João Amorim, grande Fábio Gatti, Wellington Braz, Silas Galvino, boa tarde. Então, agradecer a presença de vocês, tá? Foi muito bom, adoro falar sobre esse tema. Power Query aí é vida, então quem não sabe ainda usar o Power Query, aprenda que ele vai mudar a sua vida, né? Muita gente fala isso, que mudou a vida no trabalho, porque muitas pessoas ganham produtividade, né? Tem exemplos reais, tá? Que pessoas que demoravam 4 dias para trabalhar com milhões de linhas, tá? E em 15 minutos ele resolveu, tá? Então, ele perdia 4 dias no mês, agora ele perde 15 minutos. Por quê? O trabalho dele era agora salvar numa pasta o arquivo, clicar no botão. E aí esperava, aí como são milhões de linhas, né? Esperava aí, sei lá, uns 40, 50 segundos para atualizar e tá feito. Lembrando que o Power Query não tem limite de linhas. Então no Excel nós temos aqui, ó, 1.048.000 linhas. É isso? Cadê aqui? O teclado não está funcionando as setas. Deixa eu ver aqui. Não sei porquê, mas meu teclado não está funcionando aqui agora. Não está indo nem para os lados. Não sei o que aconteceu. Mas
né? 1.048.000 linhas. O Power Query não tem, tá? Não tem limite de linhas. Você pode trabalhar com milhões de linhas. O limite vai ser o seu computador. Então, quanto mais memória e processamento tiver seu computador, mais linhas você consegue trabalhar. Mas teve alunos meus já que trabalhavam com 14, 15 milhões de linhas dentro do Power Query, bem tranquilo. Beleza? 1.048.536. É isso aí, Wellington. Obrigado. Tá? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Obrigado pelo convite também do pessoal e espero que tenha atendido as expectativas. E agora vocês vão ficar aí com o grande Ronan Vico, né? Que é especialista aí em diversas ferramentas. Ele é fera na parte de ferramentas Microsoft e também programação, né, Ronan? Então, com certeza aí ele vai fazer uma excelente palestra e obrigado a todos aí. Valeu. Obrigada, Gerson. É isso aí. Como é que faz agora? Só parar de compartilhar aqui.